voltamos no Além da Notícia e aqui agora eu vou desafiar os nossos convidados a serem muito breves nas perguntas. Os nossos telespectadores mandaram bastante questões aqui e a gente continuou o debate fora do ar aqui também. Eu dizia para eles como é avaliado um jovem quando ele será liberado compulsoriamente, isto é, cumpriu ali os 3 anos de medidas, há uma série de avaliações que é feita com ele, não há? A gente busca não deixar a avaliação para o último momento. Então a gente busca fazer uma avaliação durante todo o processo socioeducativo para que esse adolescente chegue no final da melhor forma, né? Então existem exceções, alguns casos que infelizmente as condições estruturais que o sistema socioeducativo está fundado hoje não garante que esse atendimento seja feito da melhor forma. Então a liberação compulsória chega e você não consegue fazer o melhor atendimento. Mas em geral há uma tentativa dos servidores dessa área no Brasil inteiro que se esforçam muito, mesmo em condições de saúde mental precárias de trabalho, de tentar fazer o melhor trabalho avaliativo ao longo do processo. Você teria uma sugestão, Fábio, por exemplo, do que fazer quando um jovem desse tem que ser liberado e, puxa, não está saindo da melhor maneira, não tá pronto o suficiente, mas tem que liberá-lo? Eu acho que a sugestão não é para hoje, eu acho que a sugestão é porque a política pública melhore como um todo. A gente precisa melhorar as condições estruturais das unidades socioeducativas, de todas as medidas socioeducativas. Que eu acho que com isso você tem muito mais resultados no período do atendimento socioeducativo. Não existe uma solução paliativa. Toda solução vai ser um remendo. Muito bem, vamos lá agora, gente. Olha, a educação, vamos agora atendendo a você. A educação aqui no Ceará, em Ceará-Mirim, está precária. Os alunos saem das escolas para ficar na rua com Bolsa Família, a mãe pensa que eles estão na sala de aula. Como o governo quer melhorar essa falta de interesse dos alunos e compromisso das mães em relação ao Bolsa Família? Está citando condições estruturais, não é? Tem outra que diz aqui assim também. Estou fazendo uma monografia acerca da educação profissional e tecnológica para menores infratores. Quais políticas públicas conhecidas, quais são para esses adolescentes? Quem está perguntando é Irã Mariano, de Canindé, Ceará. Olha, essas políticas públicas, elas variam, né, às vezes de estado para estado, de município para município. Por exemplo, o estado do Paraná tem uma época, tinha um programa que a gente chamava Adolescente Aprendiz, né, uma lei estadual que em torno de 700 adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas de meio aberto, deveriam ser contratados como aprendizes, fazer o curso profissionalizante e atuar nas instituições públicas. Então, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, nas universidades. Lá eles permaneciam 1 ano fazendo a atividade dele de aprendizagem. Então, é um curso, foi uma atividade, é um programa, né, por lei estadual, muito bem. Então, hora ou outra, ele avança, né, ele tem as suas continuidades, tem hora ele sofre alguns percalços, mas são essas iniciativas. Estava no encontro em Maceió, agora ontem, hoje, e lá discutimos, chama Fonajuve, encontro dos juízes da área da infância. E também tinha juízes da área do trabalho, né, promotores. E lá nós discutimos, então, essa necessidade de mobilizar os empresários, ou seja, chamar a sociedade, né, por quê? Dependendo do número de funcionários, os empresários têm que contratar os aprendizes, né? Então, ou seja, quando a gente fala desse movimento civilizatório, né, de você ressignificar a relação educativa, é isso. Deixa eu te dar um exemplo. Aqui em Brasília tem um exemplo belíssimo, o Cezam, dos salesianos. O Cezam é belíssimo. E, inclusive, nós aqui na TV Canção Nova estamos trazendo alguns desses jovens do Cezam para cá. Ótimo, é isso, está entendendo? É isso. Então, você tem uma organização social, você tem uma empresa, né, uma faculdade, receba esses aprendizes, faz um convênio, não é, ali com a vara da infância, com o juiz do trabalho, com a procuradora do trabalho, com a promotora da infância, com a unidade socioeducativa, quebre preconceitos, não é? Receba esse jovem, dê ali uma oportunidade para ele para ganhar R$500, R$1.000, R$300, R$700, não é? Fala, toma aqui e acompanhe. Ele faltou, ele chegou atrasado, ligue. Eu insisto. Nós temos que estar no polo direcionador da relação. Eu estive conhecendo a experiência do Cezam, fiquei encantado. Não tem como não ficar. É fabulosa. Deixa eu cortar vocês aqui, eu preciso seguir. Aqui mais alguém diz assim: tive um adolescente de 13 anos em liberdade assistida no ano de 2016, no 5º ano de uma escola pública da Ceilândia, em Brasília, e ele não me deu trabalho algum. Infelizmente ficou apenas um bimestre, saindo após as provas do 3º bimestre. Como fazer para que mais medidas de meio aberto encontrem na escola uma aliada? Rafael Ayan, professor na Estrutural em Brasília. Legal, parabéns, Rafael, Eu por acho essa que postura. Assim, isso
essa parceria da escola com as medidas socioeducativas de meio aberto, ela é fundamental, né? Inclusive para que os professores, os educadores, eles possam entender os adolescentes que atuam, que estão no sistema socioeducativo, né? Que eles possam receber esses adolescentes respeitando a sua dignidade, não estigmatizando, e estimulando os demais adolescentes da escola a criarem essa cultura escolar, né? De acolhimento a esse adolescente. Então a participação desse adolescente é fundamental. E a escola pública, eu acho que ela é muito importante nesse processo. Como você falou em outros exemplos, é um problema estrutural na escola brasileira, na educação brasileira. Então eu acho que trazer uma nova cultura institucional para a escola, valorizando os professores, né, os servidores, a área psicopedagógica da escola e acolhendo esse adolescente numa parceria com o sistema socioeducativo, pode trazer grandes resultados. Um adolescente que cumpriu medida socioeducativa pode servir o Exército? Pode sim. Isto é, ele não fica com uma ficha manchada ali, inclusive é proibido isso, né? O adolescente cumpriu a medida socioeducativa porque cometeu o ato infracional, ele não tem a ficha suja, né, dali em diante, né? Porque a nossa legislação entende que o adolescente ele deve permanecer com uma nova oportunidade, né, garantindo aí o respeito à sua dignidade e também as convenções internacionais. É bom dizer que o Brasil ele não está distoante daquilo que o mundo está fazendo. O Brasil está cumprindo as convenções e os acordos internacionais de respeito aos direitos humanos de crianças e adolescentes. Agora, esse projeto ou algo que ocorreu recentemente, de que de repente o Exército poderia receber e alistar os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, para quem sabe daí esse seria a única solução para educá-los e para ajeitá-los, prepará-los para essa sociedade, isso não, né? Acho que esse não é um caminho, nós não somos favoráveis a isso, entendemos que há outras possibilidades, né? Eu acho que isso é bastante importante também que seja dito. O Virgílio Albuquerque, ele é de Governador Valadares, em Minas, traz-nos aqui uma questão bem polêmica. Ele diz assim: parabéns pelo alto nível do debate. Pergunto, a TV é uma concessão, certo? Como o governo deixa programas como, aí ele cita aqui 2 programas de fim de tarde, daqueles programas que abordam questões policiais, aí ele diz: como o governo deixa tais programas destruírem todas as informações que os senhores estão trazendo aí a respeito da reinserção dos jovens na vida e tal, pedindo baixa idade dos adolescentes, cadeia para a criançada, muito triste isso. Eu acho que isso é um problema muito grave, né? Uma espetacularização da violência e da criminalidade na adolescência. Então, tudo se atribui à adolescência, né? Uma desinformação generalizada. As pessoas acham que os crimes graves brasileiros são cometidos por adolescentes e o percentual é baixíssimo desses crimes cometidos por adolescentes. Então, é um grave erro e eu acho que os conselhos de comunicação, a sociedade devia clamar para que programas como esse não existissem e não estimulassem tanto ódio no seio da nossa sociedade, né? Que programas como esse que a gente está aqui, o Além da Notícia, são fundamentais para a informação, para o diálogo com a sociedade sobre o que realmente acontece e a busca real de soluções. E não programas para desinformação, para estigmatizar o adolescente e para atribuir ao adolescente a culpa do problema de segurança pública, né? Isso é um problema gravíssimo. Eu acho que a sociedade, o Estado, o governo federal precisam enfrentar esse problema. Eu conheço experiências com esses programas de que a sociedade, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a Promotoria da Infância, não é? Conversou com a direção da TV, conversou com o apresentador, conversou com os repórteres e não teve muito diálogo, mas depois passaram por um processo de formação, depois entrou por uma ação também judicial e alguns elementos, algumas pautas ou a forma com a qual lidavam algumas pautas, eles tiveram que recuar, não é? Então, assim, fazer incidência, né, junto à Promotoria da Infância, fazer incidência junto ao Juizado da Infância, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, não é? Ou mesmo denunciar junto aos órgãos, né, do jornalismo, do Conselho de Ética, para que, de fato, essas coisas sejam problematizadas. Não dá para acompanhar esses programas que a gente olha, se torcer a TV, né, saem rios de sangue. De fato, isso tem contribuído, não é, para construir esse imaginário social de que os adolescentes são de fato os algozes da violência no Brasil. Eu tenho aqui uma boa pergunta, é da Glauce, ela é estudante do 3º período de Serviço Social, ela é de Divinópolis, Minas Gerais, diz assim: fizemos uma visita à APAC de Itaúna e vimos que os detentos que se monitoram é uma associação que recebe detentos da Justiça Comum e cumprem sua pena nessa associação. Lá não existe agente penitenciário e nem polícia para monitorá-los. Vimos que é possível restabelecer sua dignidade diante da sociedade. A APAC, era uma das questões que eu ia trazer para os senhores, porque eu li recentemente que o ministro da Justiça visitou uma APAC em Minas Gerais, fez elogios estupendos e também no que li,
Saiu uma reportagem de que recentemente a APAC, esse sistema brasileiro, foi premiado por uma instituição internacional como o melhor programa de reinserção de pessoas presas no mundo. E aí até a reportagem dizia, o Brasil tem o pior sistema e o melhor ao mesmo tempo. O que os senhores podem dizer das APACs? De fato, as APACs inclusive uma parceria, acho que com a igreja, né, com organizações, não tenho certeza se é com a Igreja Católica, mas eu sei que tem uma dimensão... É com a Igreja Católica, todavia ele começou com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2006. É verdade, isso é de fato um dos melhores, se não o melhor modelo, né, para o atendimento do apenado. 80%, o índice de recuperação é de 80% do preso. É incrível. Inclusive, há já uma discussão, até a ministra Carminoso que mencionou recentemente, a possibilidade de pensar um modelo nesses moldes para o atendimento junto aos adolescentes. Acho que é isso, né? Esses modelos, assim como existem muitas unidades socioeducativas no Brasil, muitos trabalhadores, não é, que mediante algumas condições fazem um trabalho como esse, sabe, no meio aberto, no meio fechado, na semi-liberdade. São muitos, talvez não sejam muitos, não sei, não é? Mas que fazem um trabalho igual, mas são castigados, são penalizados, né? São excluídos também enquanto trabalhadores porque trabalham com adolescentes em conflito com a lei, né? Mas de fato, a colega do Serviço Social aí mencionou e trouxe um exemplo interessante enquanto intervenção nos apenados. A Juliana, ela é de Santa Maria, Juliana Oliveira, de Santa Maria no DF, ela traz aqui uma questão que a gente até já tocou, mas ela traz algo que adiciona ainda ao debate. O que vocês pensam do linchamento físico e moral dos jovens infratores e do desejo da redução da maioridade penal? Eu acho que é um debate muito difícil, porque a redução da idade penal, a forma como os setores da mídia têm tratado, né, eu acho que é uma desinformação geral para a população, né? Primeiro, pelo que eu falei lá no início, né, existe um mito de que o adolescente ele não é responsabilizado, de que o adolescente não sofre sanções na legislação, né, institucionais pelo ato e pelo erro cometido, né? Então, acho que tem que limpar o terreno desse mito, né? E há um segundo mito de que o encarceramento ele é resolutivo para o problema da violência. Então, acho que esse linchamento público que alguns meios de comunicação fazem e que a sociedade estimula esse ódio na sociedade é um grande equívoco. Eu posso ser taxativo aqui, né, como pesquisador, como professor, como ativista, estudioso, trabalhador da área. A redução da idade penal não vai resolver o problema da violência urbana. Nós precisamos buscar as reais soluções, que são complexas, não tem saída fácil nessa socialização tão complexa de uma sociedade tão desigual, né, em territórios tão divergentes, diferentes, né, em acesso à informação, a bens materiais e a tudo. Não há uma solução fácil e a redução, sem dúvida, ela não é a solução. Nós não vamos resolver os problemas modernos do século XXI com práticas do século XIV, do século XII, ou seja, da Idade Média. Não vamos resolver, né, que onde o criminoso ia, né, para a praça, que era esquartejado, que era linchado. Não é assim. Isso é uma barbaridade, é um absurdo, né? Mas isso está posto, né? As pessoas estão criando, achando que é isso. Ah, adolescente furtou algo ali, não coloca no poste, vamos se... Né, deixa eu encerrar, inclusive, porque eu acho que vocês se deparam com isso todos os dias. Uma pergunta. Meu marido, dramática, foi assassinado há 6 meses por um adolescente de 17 anos. Em julho, ela completará a maioridade, ainda ficará impune? Já possui passagem por tráfico e uso de drogas. Peço que me esclareçam, por favor. Vocês devem se deparar com isso também, né? Eu não conheço, né, assim, né, quem sofreu, acho que é um ato trágico, então me solidarizo muito pelo ato, né, pela situação e desejo que ela tenha as melhores condições para superar esse momento. Eu acho que a gente tem várias tragédias que aconteceram no Brasil afora, né, que tem a ver com esse problema tão complexo da violência urbana e da violência juvenil, né? Mas eu acho que a gente escolhendo um adolescente, né, nós pensando a política pública como um algoz, não vamos resolver essa história. Né? A sensação de impunidade, né, ou de punição definitiva, ela não vai se solucionar pelo tempo de encarceramento. Esse adolescente poderia ficar preso perpétua, podia ficar preso 30 anos. Né? Essa sensação de impunidade sempre ia estar presente de alguma forma. Então, o que nós precisamos buscar hoje como sociedade para melhorar as condições de todo mundo é que o adolescente, no momento que ele entra na medida socioeducativa, ele tenha a oportunidade de ressocialização, de ressignificar a sua história, a sua trajetória de vida. Então, acho que esse que é o fundamental para nós que pensamos a política pública. E o Estado precisa também pensar o atendimento às vítimas, às famílias das vítimas,
um atendimento de qualidade, que solidarize, que sensibilize com as histórias de vida, que garanta um atendimento à sua subjetividade. Eu acho que isso também é muito importante. Aliás, a igreja tem sido uma grande aliada nisso, né? Dar esse conforto para as pessoas que sofrem a violência e também para adolescentes. É bom registrar aqui que você citou o CESAM, mas existem a Pastoral do Menor hoje, ela vai nas unidades socioeducativas do DF e ela conversa com os adolescentes, ela traz acolhimento para os adolescentes, faz um serviço de capelania, né, e um serviço de acompanhamento espiritual que é muito importante no sistema socioeducativo. Outras religiões fazem também, mas eu acho que a Pastoral do Menor faz um trabalho que para mim é emblemático e tem sido de grande valia também complementar a esse processo de ressignificação da trajetória dos adolescentes. Eu acho que a minha solidariedade a essa nossa ouvinte, não é, telespectadora, de fato é muito difícil, né, já senti isso também, mas de fato ele não será impune, né, ele pode completar 18 anos, vai continuar cumprindo o tempo dele, não é, conforme vai ser avaliado e está sendo responsabilizado por isso. Mas é isso que o colega mencionou, ele pode ficar apreendido 50, 30 anos. Seguramente não vai trazer o conforto, não vai trazer a solidariedade, né, da perda, não vai recompor essa perda tão difícil na vida dela. Então aí a gente de fato tem que procurar. Né? E a justiça restaurativa, né, que é algo tão presente hoje, né, debatendo, a gente até conversou sobre isso lá em Maceió, é uma forma, né, para você de fato olhar, né, ali a vítima, olhar o infrator, né, fazer uma composição de mediação, de conflitos e resolver isso. E aí, aproveitando esse programa e essa grande audiência, quero dizer, não é, para os amigos dos grupos de orações... Diga rápido. Os jovens, os adolescentes, as pastorais, né, toda a organização carismática que acompanha aqui o nosso programa, que vá visitar uma unidade socioeducativa, tá certo? Vá lá, converse com os trabalhadores, com o psicólogo, com o agente socioeducativo, ouça o que ele tem a dizer, converse com os adolescentes, com as famílias, porque às vezes, muitos lugares, nós não vemos a nossa igreja católica presente, parece de tudo, estamos ainda ausentes, né? Então, chamo vocês, vão lá, procure na sua cidade, né, na região, onde tem uma unidade socioeducativa. Quem sabe é uma missão, não é, neste ano tão importante para os nossos jovens aí, dos grupos de orações, enfim, das nossas famílias, não é, acompanhar essa turma toda. Tempo esgotado. Para mim é tristeza que eu ficaria conversando com vocês, que o assunto é fantástico. Muito obrigado, foi um prazer. Saio engrandecido desse diálogo aqui. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Tá bem? Amém. Certo, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. E olha, você de casa que nos acompanhou também, vamos refletir, porque de fato não existem soluções assim fáceis para esse drama que se vive constantemente na nossa sociedade. Deus abençoe a todos, boa noite, continue com a programação da Canção Nova e na semana que vem tem mais Além da Notícia. Até lá.